Boa tarde a todos, é com imensa alegria que abrimos essa tarde, o último dia do evento, com alguém muito especial para nós. Estamos com a professora Beth Bright, é com muita alegria que começaremos essa tarde. Será uma tarde de bastante conhecimento e vou apresentar. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer imensamente a presença da professora Beth Bright, que gentilmente cedeu parte do seu dia, da sua agenda, para estar aqui conosco no nosso evento, encerrando com chave de ouro, né? Nós somos a cereja do bolo, professora. Então, começaremos. A professora Beth Bright, ela é graduada em Letras, com doutorado em livre-docência em Linguística, na Universidade de São Paulo, USP, fez seu pós-doutorado na Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, em Paris, França. É pesquisadora nível 1A do CNPq, crítica e ensaísta, editora, criadora e responsável pelo periódico Bakhtiniana, revista de estudos do discurso. Atua nos programas de estudos de pós-graduados em Linguística Aplicada, Estudos da Linguagem e Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e é autora de várias obras, dentre elas, vamos destacar algumas, A Personagem, que teve uma edição revista e ampliada recentemente, em 2017, Ironia e Perspectiva Polifônica, Literatura e Outras Linguagens, e é organizador de várias coletâneas sobre Bakhtin e o Círculo, além de artigos e capítulos de livro. Foi crítica militante de literatura no Jornal da Tarde e outros periódicos paulistas. Atua também nas áreas de teoria e análise do texto e do discurso. Estudos bakhtinianos, análise dialógica do discurso, leitura e análise do verbo, visualidade e estudos literários. É com imensa alegria, com imenso prazer, que passo a palavra à professora Beth Bright, de quem eu particularmente devo a minha jornada acadêmica. É com você, professora. Bom, muito obrigada, Cristina. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, que nos veem. Eu quero começar agradecendo, né, esse convite, que é um convite, a possibilidade de participar deste evento. Então, eu agradeço diretamente às professoras Maria Cristina Ruas de Abreu Maia e Arlete Ribeiro Nepomuceno, respectivamente coordenadora didática e coordenadora didática adjunta do curso de Letras Português da Unimontes. Mas agradeço também as demais pessoas envolvidas na organização desse belíssimo evento, né, que reuniu, então, o primeiro simpósio internacional Linguagem, Ação e Reflexão, e o 7º Seminário de Pesquisas em Letras. E agradeço também a Carol e ao Pedro, que gentilmente me ajudaram do ponto de vista técnico, né, com muita eficiência. Bom, eu queria começar dizendo que vocês vão ficar um tempo no meu primeiro slide aí, que é só do nome, porque eu quero fazer uma introdução onde eu coloco as minhas principais questões, né? Então, primeiro eu quero dizer que trata-se de um evento, né, e nós estamos no último dia, como a Cristina bem falou, que congrega tantos e tão significativos pesquisadores nacionais e internacionais da nossa área, muitos amigos queridos, assim como um público diversificado, interessado em diferentes tendências dos estudos da linguagem, que em suas especificidades pesquisam, então, esses estudos, né, eles pesquisam e discutem caminhos para se compreender o papel fundamental das línguas e das linguagens em sua diversidade, multimodalidade, multiculturalidade, especialmente dos sujeitos linguísticos, sujeitos discursivos, sociais, culturais,
e das múltiplas vozes aí implicadas, né, e que dão sentido, esses sujeitos e seus discursos é que dão sentido a todos esses estudos que nós pudemos acompanhar ao longo dessa semana, né? E além dessa riqueza desse congresso, então, desse encontro tão diversificado, eu acho que exatamente por isso o evento envolve também ensino, que eu entendi, né, que não é apenas e tão somente o ensino de sala de aula, né, especificamente, mas também esse, né, em toda a sua complexidade, com todas as suas dificuldades e especialmente com toda a sua criatividade que nós temos visto, vivenciado nesses tempos de dupla pandemia, né? Pandemia sanitária, mas também pandemia política, né? E, então, além dessa sala de aula, né, eu entendi aqui o ensino enquanto discussão das possibilidades oferecidas por diferentes lupas teóricas e metodológicas, por diferentes tendências dos estudos linguísticos, literários, discursivos, artísticos, por meio dos quais nós podemos olhar o mundo, conhecer o mundo, o quanto é possível, né? Vivenciar o mundo do lugar que ocupamos, refletir sobre ele, especialmente enfrentá-lo, tentando conhecer os discursos que circulam socialmente, culturalmente, a maneira como eles circulam, como eles nos afetam e discursos que implicam, então, a diversidade humana, né? A diversidade e, por consequência, o respeito às diferenças da nossa parte, né? O respeito da nossa parte às diferenças das múltiplas comunidades, das diferentes e multifacetadas maneiras de ser, de existir, aí implicadas as línguas e as linguagens de uma maneira geral, né? Então, justamente nesse quadro múltiplo, né, desse incrível evento dessa semana, que eu insiro a minha fala de hoje, tentando pontuar alguns aspectos que, ao longo da recepção brasileira dos estudos de Bakhtin e do circo, então eu vou me restringir à recepção brasileira, né, quer por suas obras traduzidas diretamente do russo ou de outras línguas, quer por seus estudiosos e comentadores nacionais e internacionais também. Esses aspectos que eu vou mobilizar aqui, eles encarnam, né, e esse é um verbo que eu gosto muito para pensar essa teoria, né, eles encarnam uma postura diferenciada diante da linguagem. Eu não quero dizer que ela é melhor ou que ela é pior, não. Muito pelo contrário. Vocês viram que eu falei da diversidade, né? Mas é uma postura diferenciada. Eu diria mesmo que eles encarnam uma postura diante das linguagens no plural, uma vez que esses estudos, eles apontam tanto para as diferentes línguas, né? Línguas de expressão verbal ou de expressão verbo-gestual, espaço gestual, como é o caso das línguas de sinais, mas também apontam para as diversas línguas que existem dentro de uma dada língua, né, uma língua nacional, digamos assim, uma língua de uma comunidade, né, e essa diversidade, não somente como variantes, como eu até já escrevi sobre isso, que são muito bem estudadas pela sociolinguística, mas essas línguas dentro das línguas, né, como um plurilinguismo, né, constitutivo de qualquer língua em ação, de qualquer língua em movimento. Então, línguas dentro da língua, né? Isso é também uma das características estudadas, né, abrangidas, digamos assim, por essa concepção de linguagem, né? Então, além disso, né, nesses
aspectos que eu vou destacar, eu diria que eles apontam para a possibilidade de mobilizar essa concepção, né, não apenas para a linguagem verbal, né, para uma língua verbal, para a linguagem verbal, porque não é uma concepção exclusiva de linguagem verbal, mas uma concepção cujos aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos mesmo, dizem respeito a dimensões outras que não somente a verbal. A verbal está aí, obviamente, né, em todos os trabalhos, mas ela inclui outras que não só a verbal, atingindo, portanto, as demais linguagens e planos de expressão de linguagens. Bom, se assim não fosse, só para fazer um parênteses nessa minha introdução, para pensar um aspecto de uma língua, essa concepção não daria conta das línguas de sinais, por exemplo, né? Que são estudadas, então, por diferentes teorias, mas que também já encontraram já se encontraram com essa concepção, tenho vários orientandos, né? E há muitos trabalhos importantes sobre língua de sinais e também dentro dessa nossa vertente, só para mostrar que nós não trabalhamos apenas e somente com o verbal. Então, nessa minha fala, eu fiz um recorte de obras do Bakhtin e do Círculo, tendo como critério a maneira como nós brasileiros fomos recebendo essas obras por meio de traduções, né? Como fomos nos encantando, nos apaixonando e privilegiando mesmo determinados conceitos ou categorias ou noções, justamente para mobilizá-los no nosso dia a dia de pesquisadores, de professores, né? Pesquisadores, professores de diferentes níveis e diferentes interesses, né? E também, como justificativa dessa minha fala de hoje, desse lugar que eu vou ocupar aqui, eu tentarei fazer um convite, né? Na verdade, eu estou fazendo, mas eu vou tentar fazer a partir dessa fala. Tentar fazer um convite a todos os interessados nesse pensamento, né? Nessa forma de conceber a linguagem, nesse pensamento que ficou conhecido como um pensamento bakhtiniano, né? Mas que todos nós sabemos que tem mais gente além do Bakhtin dentro dessa perspectiva. Então, eu estou convidando, a partir dessa minha fala, a uma volta aos textos que nos formaram e que continuam nos formando, que nos introduziram nesse pensamento, né? Nessa concepção de linguagem ou de linguagens, como eu estou apresentando, por que isso? Por que voltar a ele? Para nos defrontarmos com esses conceitos, com essas noções, com essas categorias na sua fonte traduzida, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito adepta da tradução. Eu acho que a ideia de cultura e de interculturalidade passa por esse lugar. Então, é uma coisa muito boa nós podermos estar na fonte, mas aqueles que não podem estar na fonte, né, primária, eles têm que ter a tradução. Então, eu estou fazendo um convite aqui para a gente voltar a esse conjunto de obras. Aqui eu selecionei algumas, vocês vão ver, não dá para um eixo mesmo dessa recepção, não dá para falar de todas nesse espaço que nós temos, mas por que que eu estou fazendo esse convite, fazendo essa proposta, de certa forma, fazendo até uma convocação mesmo, né? Eu percebo, né, que meu tempo de janela é muito grande, né? Então, eu percebo que nessas 4 décadas de recepção desse pensamento, nós temos uma profusão de pesquisadores, né, que mobilizam essa concepção de linguagem para a discussão ou mesmo para o ensino, né, e que fazem isso muito bem, é claro,
como em qualquer área, os que fazem melhor, os que fazem menos, né, não excelentemente, etc. Mas, enfim, a questão não é essa. A questão é que nós temos uma profusão, então, de pesquisadores mobilizando essa concepção, como eu disse, para a discussão, para o ensino, e que acabam levando a grande maioria dos leitores, né, especialmente os leitores mais jovens, os que estão se introduzindo, mas não só eles, né, a terceirizar as leituras do círculo, que já poderiam ser feitas por meio das traduções e retraduções, que foram se refinando, e eu não estou dizendo isso só de um ponto de vista da tradução, né? Tem esse ponto, mas refinando no sentido de que elas passaram a ser feitas. Algumas obras já foram feitas, já começaram com profissionais, como nós vamos dizer, com pessoas da área mesmo, né, dessa área, conhecedoras desse pensamento, mas elas foram sendo refinadas, então, não somente por profissionais da tradução, mas por conhecedores da língua russa, concretizadora da obra do círculo, e especialistas nesses pensadores. Então, eu estou chamando, né, para uma volta a essas fontes. Então, muitas vezes, as pessoas que mobilizam esse pensamento se alimentam muito mais dos comentadores do que e também daqueles que aplicam ou que aplicaram conceitos advindos do círculo. Então, elas indicam muito mais os comentadores do que a própria fonte, né, onde nós temos esses conceitos todos. Então, eu estou convidando a todas as pessoas aqui que estão nos vendo, né, justamente para voltar essas fontes, né, mesmo que elas sejam traduções, né, ou retraduções, né? Por quê? Porque, além do texto em si, né, que tem os tradutores como especialistas, então estou pensando hoje, basicamente, no Paulo Bezerra, evidentemente, e na Sheila Grillo e na Ekaterina, né? Porque nós temos, então, além dos textos que estão retraduzidos ou traduzidos diretamente do russo, nós temos também pessoas, esses tradutores, que estão envolvidos na pesquisa do contexto de produção, né? Então, eles estão olhando lá quem eram esses pensadores, como eles viviam, como eles produziram, o que os arquivos guardaram, e também estão voltados para o nosso contexto de recepção. Quer dizer, depois de 4 décadas, né, que nós estamos trabalhando, como é que é a nossa recepção? O que era 4 décadas atrás e o que é agora? Bom, então, eu estou pensando, porque às vezes a leitura dos intérpretes ou dos aplicadores se dá por inúmeras veredas, e se dá mesmo, né? A obra do Bakhtin, eu digo, do Bakhtin e do Círculo, ela é um pouco o Grande Sertão, veredas, né? Então, se dá por determinadas veredas, muitas vezes misturando teorias, né? Eu não estou dizendo dialogando, eu estou dizendo misturando mesmo, né? Teorias, mas chega uma hora, né, que para todos nós que queremos conhecer essa concepção de linguagem, é importante adentrar a obra, é importante perceber que aspectos assinalam, demonstram o lugar ocupado por essa teoria. O que significa isso? Um lugar axiológico, né? Um ponto de vista aí da teoria, eu estou dizendo da teoria mesmo, carregado de valores, tudo isso para enfrentar e pensar a linguagem, a sua complexidade e pluralidade,
por meio dos discursos e dos sujeitos, né? Esses são elementos centrais nessa teoria. Mas vocês diriam, bom, tem outras teorias que também têm os discursos e os sujeitos como centrais. Exatamente. Então, o que há de particular nessa teoria que trabalha os sujeitos e seus discursos, né? Os discursos e os sujeitos, enfim. Então, além disso, eu gostaria de dizer, destacar também, que é um pensamento, meus alunos, meus orientandos, quem já me ouviu tantas vezes, né, que eu estou nessa janela, que é um pensamento que tem gente, né? O que isso significa? Ou seja, é uma concepção de linguagem, de discurso, de sujeitos discursivos que, mesmo reconhecendo e até mobilizando em determinados momentos as conquistas da linguística, impossível deixar isso de lado, né? De outras importantes vertentes do conhecimento, às vezes a gente está aí e a gente vai ter, nessa teoria, vai ter que recorrer à filosofia, à antropologia, à sociologia, à história, etc. Então, mesmo tendo essa abertura, eu diria, ou necessidade para dialogar com outras vertentes do conhecimento, esse pensamento, ele propõe, num determinado momento, uma metalinguística, né? Um estudo dos discursos, diferenciando-se da linguística, mas não descartando esse lugar científico de estudo da língua. Então, essa concepção, isso é importante, tem necessariamente consequências para o ensino da língua e das linguagens em movimento, dos discursos e dos sujeitos discursivos que as encarnam e são por elas encarnados. Então, tem gente nessa teoria, né? Não é uma teoria abstrata, mas ela tem as suas abstrações, sim, mas ela vai se voltar para essa relação entre linguagem e vida, vida e linguagem. Então, essa minha expressão que aí tem gente vai funcionar de mais de uma maneira, mas essa é uma das maneiras. Ainda dentro dessa minha introdução geral, né? Eu lembro que essa postura diante da linguagem, que constitui como objeto os discursos e seus sujeitos, ou os sujeitos e seus discursos, precisa ser compreendida como tendo bases filosóficas, linguísticas, literárias, artísticas em geral, né? E aí também dependendo das singularidades, das especificidades de cada um dos pensadores envolvidos no que nós denominamos círculo, né? Eu estou me referindo mais especificamente, obviamente, ao Bakhtin, né? Ao Voloshinov, ao Medvedev, porque esses são os três mais conhecidos e mais divulgados entre nós, né? Mas nós veremos que em todos eles, né? Nós veremos se nós formos às obras, né? Nós veremos que todos eles têm uma formação filosófica independente. Os três têm formação filosófica, não quer dizer que eles dialoguem com as mesmas filosofias, né? Eles têm uma postura filosófica diante da linguagem, né? Isso está refletido em maior ou menor grau ao longo de todos os escritos. Isso não significa descartar a formação linguística, a formação literária, né? Eles têm uma sólida formação, todos eles, e a vivência cultural e artística de cada um deles na Rússia, inicialmente, né? Eles vêm do czarismo, depois da União Soviética e Bakhtin ainda retoma ali no finzinho, né? Bom, essa observação que eu estou fazendo, ela é muito importante. Vocês vão ver que eu não vou tratar, por exemplo, das obras filosóficas. Nós precisaríamos de um outro momento e não é isso que eu coloquei como eixo da minha fala hoje, né? Mas também essa observação minha, ela implica ao menos três coisas para pensarmos os aspectos que eu vou
destacar, né, mais adiante, advindo de cada um deles e do conjunto formado pelas obras. Então, o fato, né, uma das coisas é o fato de que nós estamos diante de três pensadores, né, de três pesquisadores, diferentemente do que nós acreditamos durante um longo tempo, quando ainda não estavam claras a existência física do Voloshinov e do Medvedev, né? Então parecia que eles eram heterônimos, enfim, eles eram algo em relação ao Bakhtin, mas esse algo não era uma existência concreta, né? Mas hoje, né, hoje, com as pesquisas de arquivo, com as traduções diretamente do russo, com acesso aos contextos vivenciados por eles, nós sabemos que eles existiram. E se ainda restam dúvidas sobre a autoria de determinadas obras, ou seja, se as autorias não foram estabelecidas de vez e para sempre, não restam dúvidas sobre a existência deles e o contato que tiveram entre si, né? Além disso, é também um fato, digamos assim, que a leitura das obras, né, que pela leitura das obras, né, nós vamos ver que nós estamos diante de pensadores que têm diferenças bastante claras, do ponto de vista do estilo, do ponto de vista do interesse por determinados temas, do ponto de vista da mobilização de determinadas filosofias, etc., né? Mas eles têm em comum, né, isso é fundamental, um trabalho de explicitação de uma concepção de linguagem que vai sendo mostrada, concretizada a partir dos anos 1920, momento em que eles dialogaram com as principais tendências do conhecimento, caso da linguística, da filosofia, da psicanálise, da teoria e da crítica literária. Então, em todos esses textos, esse diálogo polêmico, porque é um diálogo polêmico, evidentemente, né? Essas tendências do conhecimento com quem eles vão dialogar, né? Então, essas tendências com que eles são trazidas para dentro da reflexão, né? Se a gente quiser conhecer os formalistas russos, a gente pode ir para o Medvedev, que ele vai nos dar todas as pistas, né? Mas elas vêm para dentro da reflexão, nos três, não para serem descartadas ou desqualificadas, né, pura e simplesmente, mas para apresentar e constituir nos estudos da linguagem um objeto outro que não, por exemplo, o da linguística, né? A linguística é trazida para dentro enquanto ciência da língua e assim respeitada por esses pensadores, né? Ou uma reflexão sobre os discursos literários, colocando-se em um lugar diferente das teorias literárias, mesmo da estilística ou das estilísticas, né, praticadas naquele momento, tanto na União Soviética como na Alemanha, como na França. Em todos os diálogos interteorias, digamos assim, entre tendências do conhecimento, esses diálogos são bastante polêmicos, evidentemente, mas o outro é trazido de forma, eu diria, científica e respeitosa, no sentido da construção e reconhecimento do conhecimento com o objetivo interessado, é verdade, de um contraponto representado por uma perspectiva discursiva, uma perspectiva dialógica da linguagem, né? Mesmo nessa forma de diálogo interteorias, portanto, nós vemos uma questão fundante, que é uma questão de todos eles, que é a questão da alteridade. Então, a alteridade como
constitutiva da identidade, nesse caso, da identidade, da perspectiva da linguagem que está sendo proposta. Ainda, é também um fato que hoje, com os conhecimentos que temos das obras de cada um deles e das suas retraduções, do conjunto representado por elas, e me refiro especialmente ao Brasil, acentuo isso, né? Nós temos, de um lado, uma reflexão institucionalizada, com características bastante brasileiras, no modo de receber e mobilizar essa perspectiva dialógica da linguagem, que demonstra uma vertente diferenciada das outras teorias e análises do discurso. Eu estou pensando na análise do discurso francesa, mas estou pensando também na análise do discurso anglo-saxônica, né? E em todas as suas vertentes, porque elas têm um tempo, têm uma tradição e elas têm vertentes, né? Incluindo vertentes variáveis aqui no Brasil também. E, de outro lado, é preciso reconhecer que, muitas vezes, isso eu tenho que falar novamente, né? Até mesmo nos documentos oficiais que assumiram, ao menos nominalmente, Bakhtin, e às vezes assumiram quase como um remédio para todos os males da educação, o que é muito estranho, né? Ou que defendem a perspectiva dialógica advinda de Bakhtin e o Círculo para essas bases da educação brasileira, e que muitas vezes estabelecem articulações conflituosas, eu diria deslizes, às vezes impropriedades. Então, dito isso, eu vou pedir para o Pedro, então, passar para o meu... Pedro, está aí? Tudo certo aí com o meu slide? Eu espero que sim, porque eu não estou ouvindo ninguém, né? Sim, Tudo estamos bem? na segunda tela, sim, estamos na segunda tela. Perfeito, obrigada, viu? Boa, Obrigada. Mari, estamos aqui, pode continuar. Tá. Então, como eu disse para vocês, eu vou, então, agora, nessa segunda parte da minha fala, né, dito o que eu disse nessa introdução, eu vou partir dos textos que nos chegaram, como eu disse, que nos emocionaram, que mudaram a nossa maneira de encarar a linguagem. Então, evidentemente, eu tenho que começar com o Marxismo e Filosofia da Linguagem, né, cuja primeira tradução é de 1979, e tenho, mais uma vez, que fazer esse depoimento, que é um texto que durou muitas décadas. Eu me formei a partir dessa tradução, que é uma tradução que vem que é feita a partir do francês, mas que foi ela que nos formou, né? E temos, então, em 2017, a nova tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? Se a primeira, então, a gente tinha como tradutores nós tínhamos como tradutores o Michel Laude, né, e a Yara Frateschi, ambos da Unicamp. Nessa segunda tradução de 17, então, nós temos a Sheila Grillo, que eu já citei aqui, e a Ekaterina, que trabalham juntas nessa tradução. Bom, por que eu trouxe isso? Para falar exatamente o que eu comecei dizendo, que alguns aspectos, nós lemos a obra inteira, lemos 3 vezes, 2 vezes, mas que aspectos ficaram na construção dessa perspectiva dialógica, ou que aspectos marcaram mais profundamente, em termos de conceitos, categorias, etc., a nossa leitura e a nossa recepção durante décadas, né? Bom, primeiro eu destaquei aqui em vermelho algumas coisas que são muito importantes em relação àquilo que eu falei, né? A primeira parte desse livro, que na tradução de 79 é a filosofia da linguagem, então a filosofia da linguagem e sua importância para o marxismo, e que na 17 fica a importância dos problemas da filosofia da linguagem para o marxismo. Então,
a ideia da filosofia e a ideia do marxismo, que tem que ser pensado, são elementos, filosofia da linguagem, que tem de ser pensados aqui, né, a partir desse pensador que é o Voloshinov. Esse livro, né, embora vocês vão ver que está escrito lá, Valentim Voloshinov, Círculo de Bakhtin, né? Não é mais Mikhail Bakhtin, entre parênteses, escondidinho aí, o Voloshinov. Então, o Voloshinov é uma pessoa, nós temos nessa segunda edição todo um documento, uma organização feita pelas tradutoras, onde a gente vê que ele era professor, ele era pesquisador, ele tinha que fazer artigos, ele tinha que fazer relatórios, etc., etc., né? São textos que são coisas que nós também vivemos nesse nosso dia a dia. Mas o que a gente destaca? A ideia da filosofia da linguagem, com as características dele, né? Não são exatamente as características do Bakhtin, mas nós temos que salientar também a outra coisa que permanece, que é o problema do signo ideológico. Então, nós conhecíamos o signo, né? Da maravilhosa construção, discussão da própria linguística, da própria semiótica, mas aqui nós temos o acréscimo da ideia de signo ideológico. Então, não é apenas então, a semiótica, mas é uma semiótica ideológica, que traz, não vamos discutir exatamente o ideológico, mas não é o ideológico no sentido político-panfletário, político-partidário, não. É na questão de que, se existe um signo, ali eu tenho vozes, né? Ali eu tenho lugares de olhar para as coisas, então, vai além, né? É mesmo a ideia do semiótico ideológico. Não vou mais adiante, mas isso é uma coisa que ficou muito forte para nós, né? A outra coisa que eu sublinhei aí é a questão da palavra, que também como signo ideológico, palavra que vai reaparecer, o discurso, etc. Em seguida, uma condensação que é muito importante, que também nos afetou, todos nós que lemos, que é o pensamento filosófico linguístico, e que o Voloshinov vai discutir a partir daquelas duas orientações, né, do pensamento, que vamos reduzir assim, ele, para colocar a posição dele, ele vai discutir o estruturalismo, né, e a estilística clássica. Então, nesses pensamentos, e que aqui no primeiro aparecia em seguida aquela parte que todos nós lemos, amamos, etc., que é língua, fala e enunciação, que ficou na segunda, língua, linguagem e enunciado, e a interação verbal e a interação discursiva. Essas trocas, né, feitas na tradução de 2017, elas não são gratuitas, né? Elas não são só uma questão de tradução, elas têm a ver diretamente com essa concepção de linguagem. O trabalho não é com uma interação verbal só, é uma interação entre discursos, entre sujeitos discursivos. A fala não é a fala no sentido, em outro sentido, ou da fonética, etc., mas é a linguagem. E o enunciado, né, é um conceito que vai perpassar várias obras de cada um deles, porque é um conceito, desculpem, porque é um conceito, então, central para essa teoria. E aí, a terceira parte dele, que é a aplicação, e que no primeiro está escrito teoria da enunciação, e que foi trocada por teoria do enunciado, embora enunciado e enunciação em russo, né, tenham uma mesma palavra, poderia ser, mas a grande teoria da enunciação é a teoria do Benveniste. Aqui é uma teoria do enunciado, na medida em que a teoria é discursiva, né? Ele é enunciativo discursiva. E que vai aparecer, então, aquela parte maravilhosa, que é a terceira, o discurso de outrem, que aqui está traduzido por um termo mais amigável, digamos assim, que é o discurso alheio. Então, a questão da alteridade que aparece aí. Eu peço para o Pedro mudar para o próximo, né?
e aí a gente continua com o Valentim Voloshinov, também Círculo de Bakhtin, de uma obra de 2019, uma obra magnífica, né, organizada também pela Sheila e pela Ekaterina, né, a partir de pesquisas na Rússia mesmo, e que vai trazer, então, um Voloshinov de carne e osso, quase, porque, além dos ensaios, né, que são esses artigos que a gente já conhecia, tem uma tradução que é uma tradução do Vanderlei Geraldi, que se chama A Construção da Enunciação e Outros Enunciados, então a gente já conhecia daí como tradução, ou conhecia pelo inglês, pelo francês, pelo espanhol também, né? E que vai trazer para nós esse sujeito que, além de ter escrito tudo isso, fazia resenhas, escreveu poemas, tinha obrigações na universidade, era pobre, precisava de bolsa, etc. Né? Então, eu os convido justamente para dentro desse livro e para o ensaio que dá nome ao livro, que é A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, que é um texto de 26, né? Claro, a gente conheceu muito depois, mas que aí, então eu convido para que vocês entrem. Nada da resenha que eu faço aqui do livro vai ter o impacto, a força, né? Nenhum comentador vai ter o impacto, a força desse texto lido diretamente. Eu me lembro até hoje a primeira vez que eu li esse texto, né? Por quê? Né? Porque ele vai tratar do método social. Então, vocês vão escutando coisas que a gente escutou lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, mas que são retomadas aqui, então, num texto que vai falar, discutir o método sociológico, o enunciado no discurso cotidiano comum, porque, diferentemente do que nós pensávamos, que o Voloshin era só um linguista, na verdade, não, ele trabalhou também no departamento de teoria literária, tem um profundo conhecimento linguístico, tem as influências, né, de filósofos também anteriores a ele, mas ele fala muito da poética, ele fala muito da estilística, né? E, ao mesmo tempo, ele vai trazer, como todos os outros, a ideia do enunciado no discurso cotidiano comum. Vejam como esse conceito de enunciado, né, que passa por vários lugares, mas ele vai discutir isso no discurso do cotidiano, né? Vai falar de palavra, de enunciado, de situação extraverbal, e ele vai fazer uma análise detalhada, que foi isso no momento, a primeira vez, eu acho que eu só entendi a partir disso, né? Que é uma interação, mas a interação discursiva, né? Como a gente já tinha, antes da tradução da Sheila, a gente já tinha visto junto com a Tatiana Bubinova, por exemplo, no começo da década de 90, quando ela traduz ela traduz o Voloshinov, né? E ele vai fazer uma análise detalhada da interação discursiva, que tem duas pessoas olhando para fora e uma diz, puxa, né? Então, é a partir daí que ele vai falar da entonação, que não é só essa questão, digamos assim, fonética, né, do tom no sentido quase que físico, né, mas também da avaliação, como uma avaliação, essa tonalidade como uma avaliação que está no limite entre o discursivo, o verbal, né, e o extraverbal, e que é social, né, por excelência mesmo, né, não é só dessa pessoa. E o estilo que ele gosta de trabalhar também. Então, convido todos vocês a fazer essa leitura, porque ela é realmente uma leitura que nenhum comentador consegue nos mostrar tão bem essa concepção dialógica da linguagem como a leitura direta desse texto. Também convido a ler A Construção do Enunciado, né, já que o enunciado é um conceito que vai passar pelo menos pelos três pensadores que nós falamos aqui, e que aqui, então, é um texto dele de 1930, então, posterior a Marxismo e Filosofia da Linguagem, em que ele vai
uma questão técnica aqui, em que ele vai, então, discutir o enunciado, a interação discursiva, né, a comunicação discursiva, em que ele vai dizer que a essência real da língua é o acontecimento social da interação discursiva, realizada em um ou muitos enunciados, né? Vai também trazer muitos elementos para a gente entender que o discurso é constitutivamente dialógico, né? Diferentemente, então, de uma concepção de diálogo presencial, né? Esse conceito maior de dialogismo que vai surgindo, né? E que está em todos os lugares, mas a gente tem que pensar muito bem como é que a gente fala disso, mas ele vai mostrando, né? Essa constitutividade dialógica mesmo do discurso, pensando na compreensão, pensando na resposta, né? E pensando nessa expressão material, né? Isso é muito bonito, quer dizer, não há um abandono, há sim a dimensão semiótica, sem o signo não há ideologia, e sem ideologia não há signo. E, por fim, eu convido também para trabalhar um outro, são vários textos, eu estou convidando para alguns, né? Que é a palavra e sua função social, que, de novo, a gente vai ter uma discussão profunda sobre a estilística do enunciado cotidiano, em que ele esclarece bastante a questão da situação, a questão do auditório, e, de novo, a palavra como signo ideológico. Pode passar, Pedro. Então, eu passo para. Nós estávamos em 1979 e as traduções, né? Uma de 2017, outra de 19, e eu passo, então, para o texto que em 1981 nós conhecemos uma tradução, pus aí o Bezerra, porque é ele que traduz aí todas, né, as edições aí são dele. Nós vamos conhecer, então, vocês conhecem bastante o texto, né? Então, meu convite é assim: quem não conhece, conhece só pelos comentadores, vai tentar conhecer de braço dado com a leitura do Dostoiévski, porque são os problemas de Dostoiévski, da poética de Dostoiévski, então fica difícil a gente entender isso, né? Sem ter lido o Dostoiévski. E, claro, todos vocês já leram, ou porque leram comentadores, ou porque ouviram falar, evidentemente, é um texto sobre gênero, né? Sobre o gênero romance polifônico, mas não porque ele partiu daí, porque ele leu Dostoiévski para chegar a isso. Mas eu não vou discutir esses grandes conceitos, eu vou apenas destacar, que eu gostaria que vocês pensassem, que a gente tem que lembrar que essas traduções foram feitas do texto de 1963, né, que é a segunda edição refeita, bate em volta, e ele vai, então, refazer a de 1929, e esse capítulo 5, ele é um capítulo fundamental para todos nós, linguistas, analistas de discurso, e mesmo, claro, para o pessoal da teoria literária, da literatura. Mas eu estou falando isso porque, na minha época, digamos assim, e algumas vezes não muda muito, ficou um imaginário de que marxismo e filosofia da linguagem era para os linguistas, e a problemas da poética de Dostoiévski era para os literatos, para a teoria da literatura, para a crítica da literatura. Nada mais enganoso, né? Se nós quisermos realmente conhecer essa concepção de linguagem, esse preconceito a gente joga fora, joga por terra mesmo, porque isso não dá conta. E por isso que eu estou chamando a atenção para esse capítulo 5º, né, que vai aparecer na edição de 1963, que está na nossa tradução, que vai explicitar, então, o que seria, o que deveria ser uma metalinguística. Então, eu pego só 2 aspectos para a gente pensar, em que ele diz que a metalinguística estuda a palavra, né? A palavra também podia ser o discurso, precisamente no campo propriamente dito da comunicação dialógica, que a palavra é estudada por muitas tendências do conhecimento,
né? Mas não, aqui é na comunicação dialógica, ou seja, no campo da vida autêntica da palavra, né? Então, a metalinguística, como a possibilidade, ele vai sugerir que seriam disciplinas, não é que ele nos dá um manual sobre isso, não, ele sugere, né? Mas ele deixa isso muito claro, quer dizer, a vida autêntica da palavra. Então, nos tempos, nas comunidades, nos espaços, nos lugares em que, ao enunciar, as pessoas dizem, se enunciam como sujeitos de um determinado lugar, defendendo determinados valores, então nós vamos ter essa ideia dos sujeitos discursivos, né, do discurso dos sujeitos e de todos os embates que vêm daí. Então, claro, às vezes a gente tem que pedir ajuda para a linguística, que já construiu a fonética, ou mesmo a sociolinguística, etc., mas é um lugar de análise dos discursos, né, dessa palavra que acontece na vida autêntica, e, portanto, que vai ter como objeto mesmo de estudo alguma coisa que também passa por vários lugares, mas que a gente tem que pensar dessa maneira, que são as relações dialógicas, e essas relações que ocorrem entre discursos, na comunicação dialógica, discurso que é, portanto, constitutivamente bivocal, não dá para ser sozinha, né? E que se dá entre sujeitos discursivos. Mesmo que eu esteja falando sozinha aqui, né? Tomei a palavra e fui embora, isso é uma comunicação dialógica, não é? Eu não estou pensando nisso nesse nosso encontro como um diálogo, vai muito além. Enquanto eu estou fazendo isso, enquanto eu estou falando, os discursos que estão me atravessando a minha fala, eles entram, né? Eles entram em diálogo com os discursos que atravessam todos vocês, ou cada um de vocês, enquanto eu estou falando. Então, eu quis destacar dessa obra maravilhosa esses dois elementos, né? Depois disso, né, aquilo foi em 81, em 1992, nós tivemos a primeira tradução de uma outra obra que nos marca decisivamente, que é a Estética da Criação Verbal. Então, essa Estética da Criação Verbal teve uma primeira tradução a partir do francês, da Maria Irmantina, e eu também vou dizer para vocês que eu me alimentei dessa obra, era do francês, veio do francês, mas era isso que nós tínhamos e que funcionou muito bem. Nós tínhamos depois uma segunda edição, e, claro, em 2003, o nosso querido Paulo Bezerra vai fazer uma tradução dessa obra diretamente do russo, né? Então, nós temos outras coisas, não vou discutir as traduções, mas é outro momento da recepção, né? E aí também, ele não satisfeito, né, das várias coisas que ele vai mudando, Paulo, nas traduções, em 2016, ele, né, a partir de 2014, 15, ele repensa a organização dos textos que estão em Estética da Criação Verbal. E ele nos apresenta, dessa perspectiva, já nos apresentou dois textos, um em 2016, O Gênero dos Discursos, e em 17, Notas sobre Literatura, Cultura e Ciências Humanas. Então, se a gente comparar a edição de 92, 97, que é a mesma, com a de 2003, né, nós vamos ver que eu botei asterisco aí, e esse asterisco aparece também em vários outros comentadores, dos textos que não estavam nessa primeira tradução da Irmantina e que vão ser incluídos pelo Paulo Bezerra e que são textos fundamentais. Então, a arte e responsabilidade, a respeito de problemas da obra de Dostoiévski e conferências sobre história da literatura russa. Então, isso dá um corpo, né? O texto em 2003 fica mais encorpado. De todos esses textos que são fundamentais, que eu também
convidaria vocês para relerem esses textos, né? Chegarem pertinho, esquecer um pouquinho dos comentadores e entrar numa relação direta com esses textos. Eu destaquei, evidentemente, os que marcaram e continuam marcando e continuam sendo um problema, uma controvérsia muito grande, né? Que são os gêneros do discurso e eu destaquei os gêneros do discurso e problemas do texto, né? Esses dois textos do Bakhtin, né, eles nos ajudam a pensar o que é o gênero, começando a discussão, se a gente se lembrar desse texto bem, começando a discussão pela diferença entre o que é frase e o que é enunciado. Então, ali no texto, né, já da década de 50, nós conhecemos depois, mas é da década de 50, ele já vai falar dessa diferença, né? E nós vamos ver que a frase, né? A frase é um modelo, né? A pessoa não se enuncia na frase. Ao se enunciar por meio de uma frase ou de frases, ela já realizou, né? Ela já realizou um enunciado e realizou em um gênero ou num conglomerado de gêneros, digamos assim. E o texto, então, não é sinônimo, né, nem de enunciado, quando é que nós vamos usar um, quando é que nós vamos usar outro. Então, palavra texto, que também tem uma proliferação de sentidos, tanto na linguística, né, quanto na teoria literária, na filosofia, etc. Então, eu destaquei isso porque, exatamente porque agora eu convido vocês, então, para essa generosidade do Paulo Bezerra de tomar os gêneros do discurso, esse texto, né, tão forte que a gente não cansa de ler, né, e deve reler mesmo, porque há muita confusão em torno dele, né, ele vai juntar os gêneros do discurso, em que eu posso pensar a frase, o enunciado e o gênero, né, e o texto na linguística, na filologia, em outras ciências humanas. Isso era um caminho que eu mesma fiz, mas que a gente tinha que ir para um lado, para o outro. Generosamente, Paulo Bezerra junta, porque eles têm a ver um com o outro, e ainda acrescenta dois inéditos, sobre o diálogo. Então, o diálogo 1, que é a questão do discurso dialógico, que são anotações, né? Não são textos terminados, são notas mesmo, mas que a gente acha uma frase como a língua também é dialógica, né? Então, acho que esse texto, convido todo mundo a adentrar essa organização, que ainda tem pós-fácil dele, tudo, mas os textos em si, para a gente dirimir algumas dúvidas e, especialmente, entrar na maneira maravilhosa como o Bakhtin vai trazer esse conceito para a concepção de linguagem, né? Também aqui não vou entrar em detalhes, mas notas sobre a literatura, cultura e ciências humanas traz, então, textos, um que ele vai responder, são textos, assim, os últimos textos mesmo dele, em que ele vai responder algumas coisas que ele até já realizou na análise do Rabelais ou na análise do Dostoiévski, né, como acontece na resposta que ele dá à revista Nove Mir, e que o Paulo chamou de a ciência da literatura hoje, né? Então, bem, aí os fragmentos que trazem coisas fundamentais, inclusive sobre a metalinguística, e por uma metodologia das ciências humanas, né? Convido também, porque não é um texto só para o pessoal de literatura, essa divisão é uma divisão muito, muito ruim, linguistas, né? A linguística e a literatura, todo mundo sabe que eu sou bifronte mesmo, né? Eu acredito que um bom linguista, ele lê muita literatura, quem faz literatura também sem conhecer linguística, às vezes tem certas dificuldades, né, para dizer assim. Então, eu os convido também
para entrar nesse texto que é fundamental. E, para concluir a ideia do método, do gênero, não dá para ignorar que tanto Voloshinov ele apontou para a questão do gênero, ele não chegou a organizar, como Medvedev também, nesse livro que os linguistas costumam não ler, porque pensam que é só para o povo da literatura, né? Mas aqui tem um capítulo terceiro, os elementos da construção artística, né? Não se engane, procurem esse texto, em que ele vai falar do problema do gênero. Então, há uma complementação, há um diálogo entre o que o Bakhtin falou, o que o Voloshinov sugeriu, e isso, né, especialmente no que diz respeito aos gêneros que só podem dar conta de uma parte, né? O gênero, qualquer gênero não dá conta de qualquer coisa, então os gêneros têm as suas especificidades, ele vai mostrar a dupla orientação na realidade, a relação do gênero e a realidade. Então, esse texto também eu tenho que ler, né, triangulando esses três grandes pensadores que têm formações, digamos, que têm opções filosóficas diferentes, mas que vão sempre tomar esses grandes temas que são os temas da concepção dialógica de linguagem. E eu termino essa minha fala com um livro que, para mim, né, nós, numa reunião de grupo, uma colega nossa trouxe uma tradução do inglês, né, de um texto que nós não conhecíamos, e depois, mais tarde, um pouquinho, mas ali mais muito próximo também, a Sheila Grillo, de novo, e a Caterina, elas traduziram, né, para nós, essas questões de estilística no ensino da língua. Então, aqui, né, nesse momento, né, isso já bem mais recente, nós nos defrontamos com o Bakhtin professor. Nós nos defrontamos com aquele professor que todos nós vivemos no dia a dia, que é assim, o que eu gosto mesmo é de falar sobre o Bakhtin, só que eu dou aula, e quando eu dou aula, eu tenho que seguir um plano de ensino, eu tenho que ensinar. Quem de nós não ensinou fonética, fonologia ou semântica quando queria ensinar outras coisas? Aí nós vamos nos encontrar com esse Bakhtin, esse grande pensador, né? Que era um professor de gramática e que tinha que ensinar orações coordenadas, orações subordinadas, e que também tem críticas, como vocês vão ver, que parece que ele está falando hoje, coitado do professor de gramática, como é que ele vai dar a gramática, só a gramática, como é que é a formação desse professor, como é que ele olha para esses alunos, de onde vêm esses alunos, né? E ele vai, então, trabalhar a gramática na relação com a estilística, mas não pensem que isso é assim com grandes voos teóricos. Não, é no dia a dia, no chão da classe mesmo, junto com os alunos, tentando mostrar que as escolhas, né, sintáticas que um falante faz, essas escolhas vão determinar diferentes sentidos. Então, lá está o professor Bakhtin, lendo um monte de redação, corrigindo redação, encaminhando as aulas a partir disso e ensinando no ensino médio orações coordenadas, subordinadas para esses alunos do ensino médio. Então, eu termino minha fala aí, e essa minha fala tem como fundo o convite para a gente ouvir mais as obras, ler mais as obras, não vão abandonar os comentadores, eu sou uma das comentadoras, né? Mas o contato com a obra é alguma coisa fundamental. Aí nós conseguimos uma relação realmente dialógica com esses autores. Então, agradeço, termino minha fala aqui, muito obrigada por terem me ouvido, né, nesse momento.
Professora Beth Bright, estamos aqui, não sabemos se anotamos, se observamos, se escutamos, todo mundo aqui parabenizando pela belíssima conferência. Temos o professor Adail Sobral está conosco. Ai, maravilhoso, ele fez uma conferência, eu tive uma reunião, não pude ouvi-lo, e ele sempre falando das filosofias e tudo, peço desculpa, mas ele é um ouvinte maravilhoso, desde que foi meu aluno. Ele diz que é muito bom assistir uma aula da querida Beth, parabeniza. E temos aqui uma pergunta do Roger. Ele pergunta assim: olá, professora, eu sou um novo bactiniano e eu gostaria de perguntar sobre o cronotopo, tema de meu TCC. Como se realiza essa análise em um romance, tal como Admirável Novo Mundo? Deu para escutar, professora? Deu perfeitamente. Ótimo. Olha, bom, se a Maria Cristina me der mais uma hora, nós já vamos trabalhar o tema do seu TCC. Obrigada, Roger, pela pergunta. Você disse que você é um novo bactiniano, eu também me lembrei de quando o Adail começou o doutorado comigo, nós tínhamos um grupo de pesquisa que depois deu nos conceitos-chave, outros conceitos-chave, trabalhamos 3 anos juntos, etc. E quando ele chegou para ser meu orientando, alguém do grupo, sempre tinha alguém do grupo muito falante, dizia assim: nossa, mas agora a gente vai aceitar a gente da semiótica no nosso grupo, da semiótica greimaziana, ele deve lembrar. Falei, claro, vamos conversando, tal. E aí um dia o Adail chega para a turma e diz assim: eu estou convertido, eu sou um bactiniano. Então, é a primeira coisa. Eu também venho de outros lugares, né? Mas isso foi muito importante naquele momento e acontece isso várias vezes. Agora, se você vai analisar um romance e você quer realmente trabalhar no seu TCC com um romance, então você vai ter que trabalhar a teoria do romance não é fácil, né? Mas você vai ter que ler os textos, como eu estou dizendo, encontrar os lugares. Agora, como é que a gente encontra lugar teórico? A gente escuta o corpus, porque o corpus é primeiro. O romance que você escolheu, ele é primeiríssimo. E é ele que vai dizer assim: olha, Roger, vamos trabalhar com a polifonia? Não, quem sabe se a gente lê, então, o autor e a personagem na atividade estética, o que você enxerga, né? O que você enxerga, o que você escuta que o seu corpo está pedindo, né? Isso é a primeira coisa. Então, convidei você, como os demais, para a leitura de muitas obras, mas talvez não seja nessas que você vai encontrar. Então, eu acho que você diz, por exemplo, a questão do cronotopo é uma questão difícil, né? Não é uma questão fácil. É um momento, né? O Bakhtin vai discutir o tempo, questão do tempo em vários lugares, e até ele construir a ideia do grande tempo de um lado e a ideia do cronotopo, tempo e espaço juntos, né? Então, pode ser que você esteja certo, talvez esse seja o conceito. Então, você tem que escutar, mas escutar o Bakhtin, né? Eu sei que os comentadores são deliciosos, então, aquilo que eu falei, a gente terceiriza, a gente pega uma marginal, sai da estrada principal, mas aí você vai ter que... pode ser mesmo, né, o cronotopo, mas não é um conceito fácil, eu já vou te avisando. Professora Beth, temos aqui muitos parabéns, maravilhosa reflexão, a Fátima lhe dá os parabéns, e o Paulo Rogério Estela, ele diz assim: boa tarde, Beth. Como você definiria o sentido de relações dialógicas na leitura dos textos dos 3 autores? Poxa, que boa pergunta também, né? Muito boa pergunta. Quer dizer,
Como é que nós vamos pensar em relações dialógicas entre os três autores? Por que é uma boa pergunta? Porque quando nós pensamos em relações dialógicas, né, falei ali rapidamente, que é o objeto mesmo da metalinguística, elas, na verdade, não estão prontas, elas não estão acabadas em lugar nenhum. Né? Não significa que esses três autores que nós trabalhamos aqui, ou que nós já olhamos de diferentes maneiras, a gente tem as relações acabadinhas. Nós vamos ter um ponto, né, um lugar. Então, hoje eu tive esse lugar, gostei, agradeço a Cristina ter me chamado, porque eu também pensei nessa fala para esse congresso, não era nada que já estivesse pronto, e essa pergunta do Paulo me ajuda bastante, porque ao mesmo tempo que a gente diz que eles têm coisas diferentes, a gente diz que eles dialogam, mas a gente só diz que eles dialogam olhando, né, Paulo? Olhando de um determinado lugar. Então, vejam, como é que eu fiz essa minha leitura para mostrar que eles dialogam? Eu poderia aprofundar, então, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, que foi como nós começamos, né? Eu parti daí, escolhi alguns conceitos, a questão do gênero está em todos, a questão da interação, né? Que é uma interação discursiva, que não é uma coisa pacífica, nós estamos em interação, não, é interação entre discursos, né? Ela também está nos três, né? Então, como é que se dão essas relações? Eu definiria como um lugar que um leitor ocupa, depois de ter ouvido, lido, tanto quanto é possível, todos eles, estabelecer relações, essas relações dialógicas que não são necessariamente só de coincidências. Eu procurei escolher, então, o gênero do discurso está em todos, a questão do texto, mas eu poderia sair daqui, né, e fazer um outro percurso, estabelecer outras relações dialógicas. Então, eu defino essas relações dialógicas, que eu venho da definição, né, do próprio Bakhtin, como um lugar que você se posta para olhar, né, um determinado corpus, e a partir daí você tem a possibilidade de trabalhar sujeitos discursivos, os discursos desses sujeitos, que nesse caso eu selecionei, né, como os elementos que são comuns, eu não disse que são sinônimos, né? São comuns, que se complementam, que passam por esses lugares, né? E que são relações que um leitor pode estabelecer, né? Relações dialógicas. Então, eu conversando com esses textos, tentando enxergar como é que eles conversam, como é que eles dialogam. E daí, né, se é uma interação discursiva, há momentos de tensão. Aquilo que eu posso entender como o signo ideológico no Voloshinov e a sua proximidade maior, digamos, do marxismo, talvez para pensar o semiótico ideológico, né, a questão das vozes, das forças sociais, etc., no Bakhtin seja diferente dele e diferente do Medvedev. Mas eu diria que, da minha perspectiva, que pode estar errada, não são coisas que destroem esse conjunto que vai dar numa concepção dialógica de linguagem. Então, não sei se eu respondo, mas é uma discussão que a gente pode continuar, né, Paulo? Relações dialógicas estabelecidas por mim, que recorto, que consigo ver determinados lugares. Então, eu digo, há 20 anos atrás, será que seria possível? Quando eu comecei, né, Paulo Estela foi meu aluno na USP, na graduação, a gente nem tinha tudo isso, mas será que se tivesse a gente... Não, também isso vai, e eu continuo respondendo para a pessoa que me fez anteriormente a pergunta sobre o Admirável Mundo Novo, que essa relação
que vai se dando com o texto, com as teorias, com os teóricos, né? E o que a gente lê, como a gente lê, onde a gente está, porque a gente olha de uma posição que também é uma posição valorativa, né? E eu tentei mostrar isso nessas relações dialógicas que eu estabeleço. Eles três têm isso, eles dialogam com outras tendências, não para jogar fora, eles não jogam nada fora, eles mostram, dialogam, e às vezes polemicamente, para entrar, né, num lugar de análise da linguagem que tem um posicionamento, sim, né, que tem uma carga, né, de valor, de como se olha o mundo, de valores mesmo. Espero ter respondido, Paulo. Professora Beth, o professor Adair Sobral diz assim: depois virei adailiano e apanho até hoje, mas sei que Bakhtin concordaria. Ele está respondendo. Você ouviu? Não, o começo eu não entendi, o começo eu não Ele entendi. falou, o professor Adair Sobral, que ele virou adailiano e apanho até hoje, mas Não, sei que Bakhtin concordaria. ele não virou, ele sempre foi. Então, esse é o Adail, né? E que vai dialogar polemicamente com a vida. Esse é o Adail, essa é a cara. Então, ele é adailiano mesmo, mas não é que ele se tornou, ele sempre foi. Ótimo. O Rafael Pejão, ele diz assim: sempre bom escutar a professora Beth. Estou no processo de catequização. Ele está dizendo que vai se tornar um bactiniano e ele adora poder se tornar um bactiniano. E agora eu tenho uma pergunta que é minha, né? Ai, Cristina. Em muitos textos acadêmicos Obrigada, Rafael. que a gente se depara, teses, artigos, é comum a gente se deparar com as expressões gênero discursivo posta lado a lado de gênero textual. Né? Essas expressões elas são tratadas como sinônimas e elas, me parece que elas surgem de percursos diferentes, elas têm origem em percursos diferentes. De que modo você poderia nos dizer em que momento essas expressões elas se diferem e e por que nós nos deparamos tanto com essas expressões como sinônimas, inclusive com documentos que regem o ensino, que servem de discussão para as nossas práticas cotidianas? É essa a minha pergunta. Bom, eu sabia que eu falando qualquer coisinha de gêneros não poderia faltar isso, e eu acho uma excelente pergunta, né? Eu queria só agradecer o Rafael também, né? Mas é uma excelente pergunta. Por quê? Porque nós temos que pensar que as teorias, elas têm grande valor. Uma teoria não substitui a outra, né, em primeiro lugar. Então, se eu venho de uma teoria do texto, né, tenho muitas teorias do texto, eu vou pensar o gênero textual, eu podia pensar até desde Aristóteles. Aristóteles também falou em gêneros, né? De que gêneros ele falou? A partir do que se produzia naquele momento, que ele pôde pensar naqueles gêneros, né, no lírico, no épico, etc. Como é que isso veio vindo para a tradição? Como é que veio se modificando? Sempre em função de uma postura diante do que está se produzindo enquanto texto, né? Então, os textos, as produções, elas antecipam a teoria, né? Então, eu tenho que olhar para o que está acontecendo e dizer, olha, a teoria do Aristóteles é maravilhosa, mas não vai mais dar conta dos gêneros literários. Então, a poética do Aristóteles é maravilhosa, mas ela não vai dar conta do gênero romance, por exemplo, né? Porque não era assim no tempo dele. Enfim, e aí, quando eu tenho teorias do gênero textual, eu tenho lugares de concepção dessa teoria que são maravilhosos, que são respeitáveis, né? Que nós sabemos que vem dos suíços, que vem dos franceses,
que nós já tivemos aqui, que eles vêm falar para a gente, mas são teorias que têm uma maneira de ver a linguagem, que tem valores, né, para pensar a linguagem a partir do texto. Então, eu tenho o gênero do texto, e todos vocês, ninguém tem. Eu estou na janela há mais tempo, mas a gente já tinha pensado, quanto estudamos dissertação, narração, descrição, etc., de várias maneiras, né, por vários caminhos. Então, isso é o gênero dissertativo, é o descritivo, é o narrativo, e assim a gente foi passando por isso. E num determinado momento dessa excelente teoria, né, dessa teoria que nos ajuda a fazer transposições didáticas, por exemplo, né, eu sou adepta disso, porque eu não posso dizer que eu estou ensinando editorial quando eu tiro o texto. Então, eu tiro o texto da página do jornal, onde estava o editorial, ou da página da revista, seja lá, né, o veículo que for, trago para a minha sala de aula e não conto de onde saiu. Então, vou fazer uma análise do editorial, na verdade, eu vou mostrar os aspectos narrativos que iniciam esse texto, né? Eu vou ensinar, talvez, argumentação, muito bem, mas editorial é alguma coisa que se avizinha do resto do projeto discursivo. Então, não é um texto que eu vou chamar de gênero aí, porque na página, eu peguei, né, a página, eu gosto desse exemplo, a primeira página, ela é formada de várias sequências de texto, ela tem um projeto discursivo, né, ela está dentro de um jornal, ela tem fotos, então, não sei, não estou discutindo, não estou afirmando, negando, nem mais ou menos, que eu não quero entrar em outras polêmicas. Não estou dizendo que a primeira página seja um gênero, né? Mas eu estou dizendo que o gênero textual trabalha com determinadas categorias, vem de um determinado posicionamento completamente diferente de gênero do discurso. Então, é que eu passei rapidinho aquela ideia assim que batinha a salvação. E eu tenho amigas que já me disseram, Beth, mas isso é uma frescura, você separar gênero de texto de gênero do discurso. Eu falei, me desculpe, mas eu respeito teorias. E aí eu estou diante de duas teorias que os criadores, digamos assim, eles não fazem essa confusão. Eles não dizem que é sinônimo, eles dizem, olha, nós viemos, né, o Bakhtin, etc., né, mas tem um mas aí que separa. Então, quando nós juntamos, na minha opinião, nós estamos confundindo coisas. Quando alguém diz que está fazendo análise do texto, do gênero discursivo, e fala que o gênero é forma de composição, tema, estilo, ponto, não está fazendo análise do discurso, porque nessa está fazendo uma análise estrutural. Eu acho que todos nós temos que saber a análise estrutural, não estou dizendo que, o que não está fazendo, porque esse gênero ele foi produzido, né, numa atividade humana, numa esfera, ele dá conta daquela esfera, daquela atividade humana, né? Então eu não posso pensar que ele seja só forma de composição, tema e estilo, porque, para começar, eu vou ter o estilo do gênero e o estilo da pessoa que enunciou esse gênero, né? Eu vou ter pelo menos isso. E em que esfera aconteceu? Então, se eu tiro da esfera jurídica, ou se eu tiro da esfera, qualquer esfera, e trago para a esfera acadêmica ou esfera escolar, eu tenho que dizer isso se eu estiver trabalhando com o gênero do discurso. Então, a sua pergunta, Cristina, me faz, de novo, reiterar o meu convite de que essas pessoas leiam os textos-fonte. Leiam, porque não são os autores que se confundem, né? É no afã de falar em gênero,
como se o Aristóteles já não tivesse falado, eu podia vir, né? É no afã que se faz essa confusão, a meu ver, desrespeitosa. E agora, eu poderia dizer assim, bom, como diz o Bakhtin, né? O texto é a nossa única realidade, né? Nós lemos textos, trabalhamos com textos, produzimos textos. Então, tá bom, eu tenho uma materialidade que é texto, mas eu vou enxergar esse texto onde? Foi produzido onde? Circulou onde? Né? Porque senão também a gente cai, além das teorias, né, da perspectiva teórico-metodológica, epistemológica, a gente cai, como na questão do gênero, de que tudo é gênero, tudo é gênero, tudo é gênero. Se tudo é gênero, nada é gênero. Vamos esquecer essa definição, que não vai resolver absolutamente nada. Agora, se eu vou olhar, por exemplo, o Medvedev, que eu falei, a questão do gênero, leiam, aquele capítulo é absolutamente esclarecedor, né? A questão do gênero, né, tem a ver com a nossa relação com a realidade, né? Nós não falamos, isso estava já em vários lugares, nós não falamos por palavras, né, ou por frases, nós falamos por gêneros, por textos, por enunciados, nós nos enunciamos aí, né? Então, o que isso tem a ver com a realidade? Como é que um gênero recorta a essa realidade? Então, de novo, eu vou ter questões assim, o gênero aponta para dentro, ele traz para dentro alguma coisa e ele aponta para fora. Então, o interno e o externo que vão dialogando mesmo, né, que estão ali. Então, a sua pergunta é muito boa, porque eu acho que as pessoas que confundem, e você tem razão, e você falou dos documentos, eu acho que ali é uma grande confusão, desde os parâmetros, acho que foi um dos primeiros textos que eu escrevi sobre isso, que foi a Roxane, que organizou uma coletânea, me pediu para escrever, eu falei, mas ainda está incípito, ela, não, você vai escrever, e é verdade, né, e aí continua, então, eu acho que a minha preocupação que eu apresentei hoje, nós precisamos voltar para os textos-fonte, porque senão, então, eu vejo isso também nos textos que chegam para a revista, né? A pessoa jura que vai falar de uma coisa de gêneros, e daí ela mistura. Então, veja, nós estamos falando de uma divulgação aí que prejudica as duas teorias, as duas. Eu poderia até casá-las, mas não colocar como sinônimo, não dizer que uma é indiferente à outra, porque senão eu estou negando a teoria. Aquela gente maravilhosa que pensou sobre gênero de texto, ou sobre gênero de discurso, né? Tanto que tem a questão do texto também na perspectiva dialógica. Cristina, espero ter respondido. Não só respondeu, mas foi uma verdadeira aula, né? O Flávio Alencar, da Universidade Regional do Cariri, ele pergunta, é do Ceará, viu? Da Universidade do Ceará, é o Flávio Alencar, está aqui conosco, bem-vindo, Flávio. Ele fala assim, a perspectiva da análise dialógica do discurso é uma teoria consolidada no Brasil. Se não, o que falta para a sua consolidação? Essa perspectiva da análise dialógica do discurso. É uma perspectiva já consolidada, com estudiosos consolidados no Brasil, ou o que falta para ela ser consolidada? Oi, Flávio. Oi, Flávio, muito prazer, muito obrigada pela pergunta. Então, essa expressão, né, análise dialógica do discurso, que a gente pode pensar também em perspectiva, se você se lembra, né, e você deve estar se referindo a isso também, eu trouxe para o meu texto em 2006, mas na verdade não foi em 2006, já tinha publicado um artigo, e eu acho também que há outras pessoas que tinham falado desde o final dos anos 90, mas se a gente olhar,
Então, aí, e eu falo assim com todas as letras, quer dizer, nós não poderíamos dizer que esses nossos 3 autores, para não falar dos demais, do círculo, que é os que nós conhecemos mais, que eles propuseram uma análise do discurso, uma análise dialógica do discurso. Mas, né, eu, outras pessoas, etc., lendo tudo isso, na hora que o Bakhtin, por exemplo, mas não é só ele, lendo os outros também, propõe uma metalinguística, né? Criar disciplinas, como ele diz, que não estavam criadas, para ter como objeto o discurso, né? As relações dialógicas, os sujeitos discursivos, né? Eu acho que aí a gente foi tendo, sim, um caminho brasileiro, que ele não essa expressão não aparece em nenhum outro lugar, e um caminho que foi, sim, se consolidando, que foi aparecendo, que foi, na verdade, se você pensar, pelo menos eu penso assim, falei rapidamente, né? Se você pensa na análise francesa do discurso, né? A maravilhosa análise francesa do discurso, que tinha o nome de análise do discurso. Então, de repente, nós não tínhamos só a análise francesa do discurso, a gente precisava também reconhecer a análise saxônica do discurso. Então, hoje no Brasil, em vários lugares, a análise crítica do discurso, né? Então, eu tenho uma análise francesa do discurso, que se organizou a partir do Péchet, articulando linguística e psicanálise. Eu tenho a análise crítica do discurso anglo-saxônica, que vem da linguística funcional, etc., etc., que vai criando variantes, variáveis, e, de repente, no Brasil, nós, estudiosos do discurso, começamos a trabalhar com determinadas categorias, com determinadas noções mesmo, né? Que, embora fosse discurso, quer dizer, o termo discurso, né? Toda hora a gente não tem jeito, é discurso segundo quem, né? É discurso, é texto segundo quem, é metáfora segundo quem, né? Então, os nossos estudos bakhtinianos, a nossa perspectiva dialógica, ela começou a se organizar, digamos assim, pela produção mesmo dos pesquisadores, de maneira diferente, de maneira a se diferenciar da análise do discurso francês e de todas as suas vertentes, né? Não posso dizer que o maravilhoso Menguenot também que recorre a Bakhtin em vários momentos, que ele não tem uma teoria, né, muito solidificada da análise francesa, que é Menguenot, ou que o Charrodot não tenha, né, o Charrodot. E assim por diante. Então, eu acho que as próprias traduções, Flávio, se você pensar, elas foram consolidando e têm consolidado nos últimos anos esses estudos bakhtinianos. Então, eu acho que a gente não precisa se fechar, né, se amarrar assim, isso é análise dialógica, é isso que nós fazemos. Estudos bakhtinianos. Então, uma análise do discurso, sim, que tem elementos diferentes das outras análises do discurso. Mas mesmo naquele meu primeiro texto, que não foi o primeiro, tem outros, né? Mas lá, né, que fica mais claro, eu digo que ninguém em sã consciência diria isso, mas que essa análise que a gente reconhece hoje, ela vem, sim, ela vem desses estudos, desses textos, desses 3 pensadores. E penso que a consolidação, né? Eu tenho sempre medo de consolidação, porque na teoria bakhtiniana a gente sempre olha para frente, né? A gente dá uma resposta que implica numa pergunta. Então, tem que ser alguma coisa assim. Pode ser que venha análise dialógica 2, alguma coisa assim, mas
Ela é, sim. Nós temos uma cara aí. Isso não quer dizer, se a Cristina me dá mais um momentinho para a resposta, isso não quer dizer que a gente não tenha, como em qualquer outro tendência dos estudos linguísticos ou literários, coisas que não sejam boas. Nós temos coisas que o que a Cristina acabou de me perguntar pode aparecer como um ramo da análise, um estudo da análise dialógica e que vem misturando conceitos. Então, não se trata de purismo, trata-se de rigor, né? Então, a sua pergunta é muito boa, mas a ideia minha é essa: nós continuamos nos estudos, né, bakhtinianos, né, de Bakhtin o Círculo, nós cavamos, sim, esse lugar brasileiro, né, mas ele também não é estático, né, se consolida, está aí, tem muita coisa boa, outras que não são tão boas, como em todo o lugar. Obrigado pela pergunta, Flávio. Espero ter respondido. Professora Beth, acho que nós ficaríamos aqui pelo final da tarde, desceríamos na noite, e ninguém quer parar de perguntar, e ninguém quer parar de lhe dar os parabéns. A Cátia Regina, já que nós estamos estourando o tempo, né? Ela diz assim: 100 palavras para definir Beth Bright. Brilhando como sempre. Excelentes colocações. Ouvindo ela falar, soa tão mais simples, né? Então, acho que ela traduz bem o nosso sentimento em relação à sua fala, né? Fica tudo mais convidativo, a gente vê que a gente tem que retornar aos textos mais e mais vezes, e a gente aprende muito com o seu trabalho, né? Imergir na obra de Bakhtin não é fácil, entender Bakhtin não é fácil, mas quando a gente tem uma Beth Bright, né, e que a gente pode, a partir dela, assim que eu conheci, eu estou me referindo a mim mesma, né, a minha leitura, entrar na obra de Bakhtin foi graças ao seu trabalho, ao professor Adair Sobral, e a tantos outros, né, não poderíamos deixar de desmerecer, o professor Faraco, e muitos outros que a gente tem que ler e reler, e não existe o neologismo treler, mas eu acho que é preciso que ele surja na língua, né, para que a gente dê conta de entender Bakhtin. Então, eu vou terminar essa sua conferência me lembrando de quando eu a conheci, que as pessoas não sabem. Nos idos dos anos 2000, eu estive na Universidade Federal de Uberlândia, era ingresso no mestrado, e assistindo a professora Beth Bright, ela nos apresentou aquele público, naquele momento, um conto do Ivan Ângelo denominado Vai. E no conto, que trata mais ou menos, não vou falar, acho que todo mundo deve ler o conto, quem já não leu, obviamente, ela disse assim, no conto tem um trecho, né, que eu vou parafrasear. Tem a hora dos violinos e a hora dos tambores. Professora, eu esperei 20 anos por este encontro, e eu não quero que você leve as chaves no caso de você querer voltar. Eu quero deixar as portas sempre abertas. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Gente, obrigada a vocês. Um prazer, uma tarde maravilhosa com vocês. Muito obrigado, Cristina. Fico, né, que você me contou essa história ontem, senão eu ia chorar hoje, né? Porque lá no começo dos anos, né, desse século, digamos assim, e análise de um conto, claro, por essas mesmas vias, né? Então, eu aceito as portas abertas e feito o convite. Tomara que todos possam vê-la de perto e nós possamos estar com todos os nossos colegas e acadêmicos que estão aqui. Obrigada a todos, ótima tarde. Professora, muitíssimo obrigada. As portas da Universidade Estadual de Montes Claros estão abertas para você. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada mesmo. Beijo. Pode fechar. Foi.